Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Malta, antes de mais, eu fiz uma sondagem no Instagram e na altura em que eu fiz essa sondagem houve um vídeo mais votado no que outro. Eu não sei se daqui a bocado, quando terminar o vídeo, o outro vídeo será mais votado. Eu perguntei-vos se vocês queriam ver a minha coleção completa do Rumo ao Mundial 2022 ou como eu arrumo as minhas cadernetas. Aqui já está um exemplar como é que ela está arrumada, mas como é todo o processo até ela estar assim. E como vocês podem ver pelo título deste vídeo, vocês hoje vão ver a minha coleção completa do Rumo ao Mundial 2022. Eu nunca tinha trazido, digamos, a caderneta com cromos colados e hoje vocês vão ver como fica a caderneta, que eu acho que tem pontos positivos e alguns pontos negativos. Mas se vocês querem então que eu traga um vídeo como é que eu arrumo as minhas cadernetas, é bater neste vídeo aqui 750 likes. E como este vídeo se trata do Rumo ao Mundial 2022, deixa-me em baixo para ti qual é o grande favorito a vencer a competição. Eu ponho as minhas fichas no Brasil. Pessoal, já está disponível na Sticker Point a mais recente coleção da Panini, Panini Top Class. A coleção reúne as melhores equipas da Europa e, obviamente, os melhores jogadores. Não percam a oportunidade de obter esta fantástica coleção por menos 30€ e utilizar o código CANALCHROME5 para um desconto total de 5% em toda a loja. Todos os links na descrição. Malta, já estamos aqui no nosso Staminese, aqui com a caderneta então Rumo ao Mundial 2022, com um leque de jogadores bastante conhecidos. Só um desconhecido aqui na caderneta, que é a jogador do Qatar, De Bruyne, Messi, Alaba, Haaland e Luisito Soares, caderneta com 40 equipas, malta. E vamos então aqui avançar. Temos aqui uma pequena descrição de cada seleção, como é que se diz em cada uma das línguas, o nome da federação e o ano de fundação. Portugal, fundado em 1914, e penso que não haja muitas dúvidas que a seleção mais antiga do mundo é a seleção inglesa, da Football Association, 1863. E agora vamos passar aqui para a primeira seleção. E ponto negativo, que não é tão latente aqui nesta seleção, é que a Panini decidiu incluir duas camisolas diferentes dos jogadores em ação. Opa, nas cartas já é mau. Nos cromos, pior ainda mais. Temos aqui então a seleção argelina, maioritariamente representada com a camisola fora de casa. Se para mim era para estar com a camisola fora de casa, então era todos os jogadores. Mas não, temos aqui um jogador aqui de branco, mais aqui 3 jogadores de branco e depois aqui tudo aqui equipado de verde. Aqui até se atenua um pouco porque o branco é sempre uma cor mais neutra e temos aqui os traços verdes representados na bandeira argelina. Isto vai piorar em algumas seleções, nomeadamente na nossa seleção portuguesa. Avançando aqui para a Argentina, que felizmente todos estão com a mesma camisola. Claro, aqui à cabeça Lionel Messi e o nosso antigo Ángel Di Maria, que jogou no Benfica. Nicolás Otamendi passou pelo Benfica, que está no Benfica ainda. Marcos Acunha, antigo jogador do Sporting. Depois aqui a Austrália, tudo com a mesma camisola, mas infelizmente temos aqui este jogador aqui desconhecido, o Mitchell Duque, que eu não conheço, desconhecido para mim, que eu não conheço, com uma camisola verde. No seu geral, acho que cria aqui os cromos colados criam uma harmonia bastante interessante. O que destaca mesmo é quando existe um jogador completamente diferente ou vários diferentes. E depois isto torna-se uma salada, e desculpa-me o termo, russa. Bem, vamos passar para a próxima seleção, onde temos a Áustria. À cabeça temos aqui David Alaba, depois a Bélgica, todos lindinhos, com a mesma camisola, perfeito, Panini, é assim mesmo, Lukaku, Hazard, Witsel, De Bruyne, Vertonghen do Benfica, uma seleção que dispensa apresentações. A minha favorita, o Brasil, aqui com Everton Cebolinha, porque Panini tinham Rafinha, tinham António do Ajax, estão em excelente forma já há bastante tempo, não é de agora, não é quando esta coleção foi feita, mas esta é a minha favorita, com grandes nomes: Neymar, Richarlison, Vini Júnior, Gabi Jesus, Marquinhos, Thiago Silva, Ederson, o Alisson também, não sei quem será o titular no Mundial 2022. Depois avançamos aqui para o Chile, a Colômbia, aqui com Radamel Falcão, James Rodrigues, está numa pose bastante estranha, Luís Dias, agora jogador do Liverpool. Depois a Croácia, atual vice-campeã mundial, claro à cabeça, Luka Modric, jogador zaço. República Checa, uma das surpresas do Euro 2020. Depois a Dinamarca, ainda aqui sem
Christian Eriksen, que houve agora uma boa notícia, foi convocado para a seleção dinamarquesa passados mais de 8 meses desde aquele momento fatídico do Euro 2020. Depois, o Equador, e destaque negativo para esta, não é para a seleção, que eu não tenho nada contra a seleção do Equador, mas a escolha da Panini em, já é como eu digo, já que escolheram maioritariamente a camisola fora de casa, pusessem então em todos a camisola fora de casa. Temos aqui Gonçalo Plata, seleção inglesa, atual vice-campeã europeia, aqui também com grandíssimos jogadores, Harry Kane, Phil Foden, Mason Mount, Rashford, Saka, Sterling, John Stones, Kyle Walker, Pickford. Not my way, pá. Desculpem, eu gosto muito do United e este homem faz-me sofrer o coração todos os fins de semana, pá. Harry Maguire! Passando para a Finlândia, depois a França, atual detentora do Campeonato do Mundo e também da Nations League, também uma grandíssima seleção, Karim Benzema, Kylian Mbappé, N'Golo Kanté, Pogba, sem dúvida outra seleção que dispensa apresentações, a sempre candidata a todos os títulos, a Alemanha. Aqui fez-me confusão de vir alguns jogadores e outros não virem. Por exemplo, eu sei que são só 15 jogadores, mas não me digam que não poderiam ter posto menos um defesa e posto aqui o Musiala, tirado o Draxler e ter posto o Müller, não sei porquê. Mas sim, é uma seleção que também tem grandes nomes, funciona sempre como um todo, não é aquela seleção que se destaca por ter um acima dos outros. Não, é uma seleção bastante compacta e certamente irá, tenho quase certeza, fazer uma boa performance em 2022, neste Mundial. A Grécia, aqui com o Tuga Zeka. A Hungria, que digamos não tem assim um jogador, tens o Szoboszlai, que sim, ainda é bastante novo, tem apenas 21 anos, mas eu ainda espero muito mais dele. Depois a Itália, atual campeã europeia, aqui com grandes jogadores, Federico Chiesa, Immobile, Marco Verratti, está num momento de forma espetacular pelo PSG, apesar da eliminação na Champions. Depois o Muro, Bonucci e Chiellini. A Coreia do Sul, temos aqui o Son do Tottenham e o Wang do Wolves. Depois destaque aqui temos 5 Kims. Kim. Quem é o Kim? Não sei. É um destes 5. Não faço pouca ideia. Depois, vamos avançar para o México. Também outra aberração de página com esta camisola, já que é uma aberração, que não é? Esta camisola preta e rosa, na minha opinião, é simplesmente horrível. Temos aqui Herrera, Raul Jiménez, Corona, temos aqui jogadores que passaram pelo campeonato português, Holanda, que honestamente não sei o que esperar desta seleção no Mundial de 2022. A Irlanda do Norte, que também não tem assim um jogador de top sequer europeu. Temos aqui talvez Johnny Evans, o atual jogador do Leicester City e jogador formado na cantera do Manchester United. Noruega, uma das já grandes ausências. Porquê? Porque este menino está ali, Erling Haaland, talvez top 3 de pontas de lança atualmente a nível mundial. O Panamá, que, minha Nossa Senhora, isto até me faz confusão aos olhos. Camisola vermelha, camisola branca, camisola azul. Paninho, por amor de Deus. Paraguai, o Peru, o antigo sportingista e benfiquista Carrilho. A Polónia, claro, com para mim atualmente o melhor jogador a nível mundial, Robert Lewandowski, mas uma seleção que, apesar de estar sempre uns furos abaixo nas grandes competições, é uma seleção que para mim vai ter uma palavra a dizer no Mundial de 2022. E depois chegamos aqui à nossa seleção, que não fiquei nada feliz. É mesmo, é? Como vocês podem ver aqui, temos aqui uma saldanhada de camisolas. Temos a camisola principal e aquela camisola, para mim, é já uma das piores de sempre que Portugal teve. Esta camisola horrível, parece mais um pijama. Deus me perdoe, mas é simplesmente horrível. Mas bem, vamos ver aqui os 15 jogadores presentes na nossa seleção. Temos Rui Patrício, João Cancelo, Nelson Semedo, Pepe, Rafael Guerreiro, Rubem Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, João Moutinho, Renato Sanches, William Carvalho, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e João Félix. Deixem-me em baixo. Acham que nós vamos apurar-nos para o Mundial? Eu continuo a achar que sim, se a gente jogar o que a gente sabe, a gente vai estar presentes no Mundial. Avançando aqui para o Qatar, que o único jogador que eu conheço por ser também Tuga é o Pedro Miguel Correia, a seleção que está automaticamente qualificada para este Mundial por ser a organizadora. A República da Irlanda. Depois a Rússia, que está, como toda a gente sabe, ou se não sabem, acordem para o mundo, não é? Está fora deste Mundial devido
às sanções da FIFA. A Escócia, equipa que, penso, já está fora do Mundial, não está? Ou ainda está nos playoffs? Não me lembro. Mas uma seleção, claro, tem o seu maior destaque no seu lateral esquerdo, Andy Robertson. A Sérvia, e aqui agora está-me a assustar, então vou dar um cromo. Aqui, malta, aqui, o cromo que a gente vai colar, o cromo que nos falta. E vocês vão ver que é um jogador que já passou pelo Benfica. ...498 e é nada mais nada menos que Stefan Mitrovic, se não estou em erro, passou pelo Benfica na época 2012-2013, ou 13 e 14, sem muito sucesso. Honestamente nem sei onde é que está a jogar agora, mas aqui está o jogador da seleção que, curiosamente não, eliminou-nos na qualificação para este Mundial. Destaque aqui para Dusan Vlahovic, Luka Jovic, Mitrovic, Savic, Tadic, Maximovic, Tazovic, Kostic, Gudel, passou pelo Sporting, Dimitrovic. É uma seleção que certamente tem bons nomes, mas eu acho ainda assim que Portugal poderia ter feito muito, mas muito mais na qualificação. Avançamos aqui para a Espanha, em que temos aqui um jogador intruso, com a camisola alternativa, o Azpilicueta. Enfim, uma seleção que também poderá ser bastante diferente no Mundial 2002, já que o Luís Henrique é aquele selecionador que convoca mesmo pelo momento atual do jogador, por isso poderão muitos jogadores não estarem presentes nesse Mundial. A Suécia, aqui com Ibrahimovic e, para mim, um dos meus avançados jovens da atualidade, Alexander Isak. A Suíça, aqui com Seferovic, uma seleção sempre neutra, não é? Tal como é na política, é também no futebol. Não joga mal, mas também nunca joga muito bem. Sem dúvida, aquele jogo no Euro 2020 contra a França foi excelente. Depois, o Uruguai. Não temos aqui, infelizmente, para mim, como benfiquista, o Darwin Núñez. Enfim, não está, mas temos aqui Cavani, Suárez, Torreira, também uma seleção que gosto bastante. Os Estados Unidos, será que esta é alguma seleção? Ainda não. Estados Unidos, claro, vai estar presente com certeza no Mundial, de quem se espera muito, porque muitos dizem que esta é a geração de ouro dos Estados Unidos. E por último, o país de Gales, que ainda luta por uma vaga neste Mundial, claro, à cabeça Gareth Bale, Aaron Ramsey e, onde é que ele está? Está aqui, o Daniel James. E assim termina a nossa coleção. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele mega like. Um grande abraço meu para vocês todos que estão desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya!